Olá, eu sou William Gomes e o assunto de hoje é sobre quedas de elevadores. Quantas e quantas vezes tem caído elevadores das colhedoras nas frentes de serviço? Tem multiplicado, aumentado muito mais o trabalho e muitas vezes você chega na frente de serviço, seu parceiro te passa a informação de que a colhedora número X, ela caiu o elevador. Aí você já imagina que tem serviço demais, serviço com caminhão muque, tem serviço de guincho, serviço de solda, serviço de troca de sistema hidráulico, às vezes mangueiras estouram e depende do lugar, o serviço aumenta mais ainda. Mas esse problema de queda de elevador não é somente o problema de o elevador cair, se danificar. O problema maior que a gente pode analisar é o risco, o perigo, né? E o risco de um elevador cair em cima de um trator, cair em cima de um operador, ou cair em cima de um mecânico e machucar alguém, e levar até alguém a um acidente, chegar a acontecer um acidente mais grave, né? Muito bem. A queda do elevador pode estar relacionada à falha operacional, que é a colisão entre o elevador e o transbordo. Aí é uma falha operacional, uma falha de manobra, né? Que é ligada à operação. Como também pode estar ligado a uma falha no processo de manutenção, uma falha no checklist, uma falha na checagem, na inspeção dos componentes e do sistema do elevador. Se houver uma falha e uma dificuldade, se houver uma deficiência na checagem, no checklist, na manutenção diária e rotineira desses componentes que sustentam o elevador na colhedora, consequentemente haverá queda. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre esse sistema, um pouco sobre a sustentação do elevador, sobre acionamento, sobre o giro do elevador, sobre quais as principais circunstâncias aí, quais os principais fatos que levam à queda do elevador. Tirando a parte de colisão, de acidentes, que já é a área de falha operacional, né? Já entra na área de falha operacional, já é um outro sistema de falha. A gente tem a parte de manutenção, que é a parte de checagem diária. Mas como checagem diária? O que eu vou checar no elevador para que ele não caia, para que ele se mantenha na colhedora? O elevador é composto, a parte da sustentação do elevador, é composto pela mesa do giro, os cabos, o cabo de segurança, o cabo de serviço, os cilindros e roldanas na John Deere, e na colhedora case a cinta, os cilindros e a trava, que é aquela trava tubular que fica em paralelo aos cilindros. Na colhedora John Deere, a gente tem aí os cabos, né, que é o cabo de segurança e é o cabo de serviço, que são dois cabos que trabalham em volta ali do extrator primário. Esses dois cabos são ligados nas roldanas, que as roldanas são o sistema de giro ali que é acoplado aos cilindros do sobe e desce do elevador. Da roldana para o elevador, para a estrutura do elevador, temos somente as hastes e os cilindros. Só temos as hastes do cilindro sustentando o elevador. Se houver um problema na haste do cilindro, nos pinos do cilindro, ou até mesmo no olhal que venha a danificar a cabeça do cilindro ali, a ponta do cilindro e o alojamento do pino, com certeza, se houver um problema na haste ali no cilindro e esse cilindro vier a se romper, é inevitável a queda do elevador. Então, resumindo, a John Deere ela tem o sistema de cabos de segurança que sustentam até a chegada na roldana. Da roldana para o elevador já não tem sistema, já não existe sistema de segurança. Se romper a haste do cilindro, o elevador caiu. Não tem outro sistema que vem de fábrica aí da colhedora que sustente esse elevador em pé para casos de
de danos à haste, né? De uma trinca na haste, da haste chegar a quebrar e o elevador vai para o chão. Já a colhedora case, temos a cinta que corre em volta ali do extrator primário também, e essa cinta é ligada nos cilindros, porém a colhedora case já tem um item a mais de segurança, que são os tubos em paralelo aos cilindros. Mesmo que por muitas vezes, quando acontece um acidente com os pistões da colhedora case, esses tubos por algumas vezes não suportam, né, o peso do elevador e o impacto, mas eles estão ali. E acredito que já aconteceu de várias vezes você ter visto esses tubos sustentarem o elevador e garantindo com que ele não caia. Então é um sistema de segurança que existe na colhedora case que não se vê na colhedora John Deere. Esse tubo e essa cinta da colhedora case, a cinta corre por detrás ali do extrator primário e sempre temos que estar avaliando e fazendo o checklist durante as inspeções, verificando se existem trincas nessa cinta, que se essa cinta se romper, o tubo não vai segurar a queda do elevador. Se essa cinta se romper, o elevador vai para o chão também. Da mesma maneira que se a haste do pistão da colhedora case se romper, o elevador cai. Também, se a cinta da colhedora case se romper, essa cinta anelar que corre em volta do extrator primário, se acabar quebrando, né, se rompendo, o elevador também vai para o chão. Então são itens que temos que estar analisando, trincas, você vai olhar a situação dos pinos, dos olhais, dos pistões, a situação de lubrificação. E já existiu, já podemos presenciar, né, já recebemos fotos de muitos acidentes com elevadores. Inclusive tenho essa imagem do elevador que ele danificou o alojamento da cinta, o H ali do extrator primário, que é o suporte de arreio do elevador. Ele danificou e desgastou ao ponto de que o extrator primário caiu por completo com o elevador, e o extrator primário desceu com tudo. E isso poderia ser visto, poderia ter sido previamente corrigido, poderia ter sido feita uma manutenção corretiva através de um checklist, uma inspeção mais precisa e uma parada programada para a correção. Então, a colhedora case tem a sua inferioridade no sistema de cinto, que se o cinto se romper, ele não tem mais nenhum sistema de segurança que suporta, que se sustente ali na retaguarda. Como a colhedora John Deere tem o cabo de segurança, a colhedora John Deere ela já tem o cabo de segurança e cabo de serviço. Porém, pós as roldanas, ela não tem nenhuma barra de sustentação, nenhuma barra de segurança que sustente no caso de que se quebre a haste, né? Se a haste do pistão quebrar, o elevador cai no chão. Então, a colhedora case ganha no aspecto da barra de segurança na haste, para quebra, no caso de quebra de haste, e a colhedora John Deere sai na frente no caso dos cabos de segurança. Levando em consideração estes riscos, o perigo, né, que existe de o elevador ceder e ir a chão, de cair, não podemos nos esquecer que o mecânico, ao executar certas atividades na colhedora, ele é obrigado a se posicionar numa área de perigo, uma área já considerada uma área de risco no equipamento. Um exemplo disto é se o mecânico vai trocar os facões picadores, vai trocar os facões ali do picador, ele é obrigado a se posicionar entre o picador e o cesto do elevador. Ou seja, ele fica entre o cesto ali e o rolo liso. Ele faz as trocas dos facões, né? Faz a troca dos facões, e também para fazer troca do extrator primário, ele é obrigado a entrar dentro do cesto aí do elevador para fazer a substituição. Mas por que eu digo que essas atividades são atividades de alto perigo, atividades de risco? Porque o elevador, como a gente já viu, ele é sustentado
pelos mancais, e ele fica na sua base de apoio, que é a mesa do giro do elevador. Resumindo, o elevador fica apoiado na mesa de giro e ele fica sustentado ali em pé pelos cabos, né, ou pelos cintos. Ou seja, os cilindros é quem fazem a sustentação desse elevador e ele fica apoiado na mesa do giro. Se você analisar uma queda de elevador porque o cabo se rompeu, porque o cilindro se rompeu, porque a cinta se rompeu, quebrou, o elevador vai cair no chão. Se não tiver ninguém embaixo, vai somente fazer o dano ao equipamento. Se tiver alguém embaixo, aí já é o risco de acidente fatal. A gente já tem um risco já iminente, já é um risco bem maior, né, de acontecer algo pior. Existem vários relatos e várias ocorrências de acidentes com quedas de elevador, inclusive de mecânicos que estavam fazendo a manutenção no comando do elevador. A gente já falou sobre o comando do elevador no vídeo passado, e esse elevador veio a cair, veio a descer. Feriu já mecânicos já se feriram com isso. Certa vez, após a troca de facões picadores, isso eu falo por experiência própria, vou contar aqui algo que aconteceu comigo. À noite terminei de trocar os facões picadores e quando desci da colhedora e fui retirar a mangueira de alívio do motor do picador e fui retirar as ferramentas e recolher os facões que já teriam sido trocados, né, já tinham sido trocados. Estralou o elevador e o elevador adentrou ali o rolo liso. O elevador entrou praticamente ali e amassou o rolo liso, que ele ficou prensado, porque quebrou os mancais e os cabos de sustentação. O que ele tende a fazer? Ele tende a puxar o elevador para dentro da máquina. E é justamente o lugar onde eu estava executando essa atividade da troca dos facões. Naquele momento eu olhei o elevador prensado ali no lugar onde eu estava, e eu estava ali, tipo, há 5 minutos, 3 minutos antes, eu estava ali naquela situação, naquele lugar onde o elevador prensou no rolo. E aquilo me deu um arrepio, me deu uma tremedeira, eu fiquei me imaginando prensado ali, quem é que iria me socorrer, quem é que iria fazer algo por mim ali. Então, antes de fazer troca dos facões picadores, antes de fazer manutenção nas hélices do extrator primário, fica uma dica de fazer uma inspeção aí nos mancais, fazer uma inspeção nos cilindros, se não estão trincados, nos cabos, dar uma olhada bem boa para ver se não tem nada quebrando, nada caindo ali. Porque se acontecer de quebrar e de cair, ali você vai estar exposto a esse peso todo, está te prensando contra a máquina. É algo muito perigoso, é algo muito arriscado mesmo. A gente às vezes não para calcular, às vezes não para pensar no que é que pode acontecer de ruim. E a maioria das vezes a gente só pensa no que é que pode acontecer de ruim depois que já aconteceu e você está na situação. Então, primeiramente a sua saúde, a sua vida, depois o trabalho. A gente tem que trabalhar assim, mais consciente dos perigos e dos riscos. Há uma diferença entre o perigo e o risco. No caso de você executar uma manutenção de troca de facão picador, você está ali no lugar perigoso. Mas se você fez um checklist, avaliou e analisou, está tudo em ordem, você está correndo menos risco. Você está no lugar de alto perigo, você está no lugar perigoso. Porém, você eliminou parte do risco com o teu checklist. Se tivesse algo prestes a causar algum problema, a acontecer alguma quebra ou de danificar algo ali para te colocar na situação de acidente, né, te colocar na situação de risco, você eliminou através do checklist. Se você não executa o checklist, a inspeção, e vai executar a atividade, você se colocou numa posição de risco, já não é mais perigo, já é risco, porque algo de errado pode acontecer, algo pode se romper, alguma coisa mancal pode quebrar e você pode ficar prensado ali. Então avaliar antes o equipamento, olhar bem antes, parte de mancais. Mas mancais, como é que eu vou avaliar um mancal se eu não consigo olhar o eixo? Olha, uma dica bem simples do mancal é, você olha para o
O mancal ele tem que estar colado, ele tem que estar faceado o mancal com a estrutura do elevador. Você olhando na fenda ali, na parte entre o mancal e a estrutura do elevador, não pode existir fenda, não pode existir espaço algum. Ele tem que estar colado e o parafuso precisa estar bem apertado. Se você olhar no mancal e estiver ali uma folguinha, ou você perceber que o mancal não colou na estrutura do elevador, isso pode ser ou parafuso, pode ser porque ou o parafuso que você colocou é muito longo, ou deve ter algum parafuso quebrado dentro da rosca que suporta, que fixa esse mancal, e colocaram outro parafuso atrás e ele não está fechando. E também pode ser um mancal que está gasto, às vezes o mancal está lixado, passou por alguém fez uma manutenção, alguma manutenção nessa máquina que pode ter lixado uma solda na estrutura do elevador, e a cava onde o mancal se aloja pode ter reduzido a profundidade do acoplamento e o mancal já não encosta mais. Também pode ser que por ter acontecido esse tipo de manutenção, o mancal os dois parafusos estejam apertados. Você pode me dizer, William, mas os dois parafusos estão apertados. Qual é o problema de ter a folga? Imagina comigo, os dois parafusos apertados. Se o mancal estiver apertado a ponto de travar o eixo da mesa no mancal, quando esse elevador abaixar, ele vai estar torcendo o eixo da mesa. E quando o elevador subir, ele vai torcer o contrário, o eixo dessa mesa. Novamente, quando esse elevador baixar, sempre vai estar fazendo ali o trabalho de torção. E ele acaba, nesse processo de sobe o elevador, baixa o elevador, ele vai torcendo o eixo a ponto de ele quebrar o eixo ali. Ele corta o eixo, ele quebra o eixo na torção. O problema é que às vezes não quebra de uma vez, e esse eixo pode estar já quase quebrado, quase aparado já, né? Quase quebrado totalmente, pode estar trincado, já danificado, e você não percebeu, e quando você percebe, quando você já vê, o elevador já quebrou o eixo e esse elevador já caiu para dentro da colhedora. Acontece sim, muito disso, e a melhor forma de avaliar o correto funcionamento ali, a correta aplicação do mancal é essa. Olhar para o mancal e verificar se ele está faceado ali, se ele está colado com a estrutura do elevador e se os parafusos estão devidamente apertados. Acontece bastante de trincar as mesas, né, do giro do elevador, e essas mesas trincam, e também acontece de cair o elevador aí por motivo das trincas. Então já é uma inspeção, um checklist diário ali, uma avaliação mais junta aí do elevador. Você pode estar analisando, pode estar avaliando aí, corrigindo o problema antes do que o pior venha acontecer, né? Outro problema que sempre tem ocasionado aí acidentes com elevadores é trincas na haste do elevador. Sempre que você puder, avalie a haste do elevador próximo do pino ali, principalmente se não está trincado o pescoço ali, né, o gargalo em volta da base do pino, onde chega próximo do olhar, se não está trincado ali o pistão do elevador, se não existe trinca em volta do olhar, se o olhar não está danificado, se o olhar não está travado no pino, verificar o pino de sustentação do elevador, se não está fino, se não está danificado, se não está com problema ali, se não está desencaixando. São algumas avaliações, alguns checklists, algumas inspeções que você vai fazer rapidamente, aí vai te evitar um baita de um trabalho. No sistema do giro do elevador, a gente tem um problema com as colhedoras John Deere. As colhedoras John Deere novas vieram com alguns calços, aí, alguns espaçadores que já vêm de fábrica. Não é problema com o pessoal de concessionária, isso já é um problema que vem de fábrica com esses espaçadores, que esses espaçadores vão ajustar o elevador da colhedora para dar batente no chassi da máquina ali, para que ele venha, o amortecedor de impacto venha a fazer a limitação ali no chassi da colhedora. O problema é que esses espaçadores que a John Deere colocou nessas colhedoras, nos batentes, esses espaçadores são tão mal feitos e tão mal colocados, tão mal projetados,
que com o próprio trabalhar da colhedora, gira para cá o elevador, gira para a direita, gira para a esquerda, e com os impactos ali, né, que vem acontecendo durante as operações, esses espaçadores vão se soltando e vão se escorregando ali e acaba cortando o parafuso. O batente do elevador, ou seja, o amortecedor de impacto ali, ele é um material mais frágil, né? Ele acaba caindo fora. Você fura a estrutura da máquina com o parafuso, o operador continua trabalhando, chega a furar a estrutura da máquina com o parafuso de sustentação do amortecedor, porque o amortecedor caiu fora. E essa é uma falha de produção. Eu creio que é uma falha que isso aí não poderia ter acontecido. Então é muito bom você ficar de olho nesses problemas, de olho nesses calços. Então avalie esses calços, avalie o amortecedor de impacto aí, que é o limitador de giro do elevador. O elevador precisa dar final de curso ali, precisa bater ali, ele precisa realmente encostar no chassi, certo? Se não encostar no chassi, se o amortecedor de impacto, se o limitador ali cair, se esses calços adaptados caírem ou não estiverem chegando até o chassi, é sinal de que o seu cilindro, o seu pistão de giro, ele está trabalhando sem limitação, ele está indo até o final. E como ali trabalha os dois pistões ali no sistema de giro, os dois pistões sincronizados, ele trabalha ali com os dois pistões, um pistão empurrando e outro puxando o elevador, com certeza você vai ter problema na quebra de haste aí do seu cilindro, porque como trabalha um sincronismo, ele tem que dar batente antes do final de curso da haste. Se ele não der batente antes do final de curso da haste, um cilindro vai acabar rompendo a haste do outro, aí você vai ter problema, certo? Então, para evitar também esse tipo de problema com a haste do elevador, do cilindro de giro, o batente tem que estar em condições, tem que estar em dia, tem que estar dando final de curso. Se ele não está dando final de curso, não está dando batente ali no chassi, pode ser que a haste do seu cilindro esteja com alguma falha na solda, na distância da haste, aí pode estar mais curto, mais comprido, como também pode ser a folga nos pinos. Nesse caso do vídeo que eu estou mostrando aqui, a colhedora também não girava o elevador por completo assim que ela saiu da reforma. Ela saiu de uma reforma e ao fazer o checklist foi constatado aí que o elevador não batia nos batentes. E ao verificar, né, fazer a inspeção, o diagnóstico do motivo disso está acontecendo, ao avaliar melhor, eu percebi que saiu da reforma ali da entre-safra sem trocar as buchas dos pinos. E aí ficou dessa maneira. Pode verificar que ele foi montado sem as buchas. Aí ficou essa folga imensa que realmente acaba indo para o campo assim, às vezes, e quebrando, um pistão acaba quebrando o outro. Fica então a dica dos batentes, dos limitadores, dos cabos, e também quero deixar para você essa imagem. É um sistema de segurança adaptado, né, que algumas usinas já estão utilizando. Ele mantém o elevador seguro tanto quanto o elevador estiver em pé, estiver erguido, né? Você enrosca o gancho, esse gancho você enrosca na argola, encurtando a distância da corrente de segurança, e ele mantém o elevador preso quando o elevador está em operação, quando está em pé. E quando precisa se fazer alguma manutenção, desenrosca o gancho da corrente e abaixa o elevador. Da mesma maneira, o elevador continua aí com essa proteção da corrente. Então, esse sistema serve para segurança tanto com o elevador em operação quanto para o elevador em manutenção. Agora, para você fazer a manutenção no cesto do elevador, para você fazer a manutenção na pá do extrator primário e no facão picador, não esqueça de fazer a avaliação, fazer uma inspeção para você analisar como está o equipamento, como estão as condições dos componentes para que você possa trabalhar de maneira mais segura. Não deixe para depois, faça antes a sua inspeção, faça você mesmo a sua inspeção e verifique como está a situação dos ganchos, a situação dos pinos, dos mancais, dos olhais, dos cilindros, das hastes. Não deixe de avaliar. E se você adaptou a mesa, você reforçou a mesa do giro do elevador da colhedora John Deere,
Se a colhedora é dessas colhedoras dos anos inferiores, né, e tome muita atenção no gancho que vem de fábrica, que fica abaixo do chassi. Nessa situação, foi adaptado a mesa para uma mesa mais reforçada, uma estrutura, um serviço ótimo que fazem, né? É feito um serviço muito bom, que realmente reforça a estrutura da mesa do elevador, mas, porém, o pessoal esquece de retirar esses ganchos. E esse gancho, ele fica colidindo com a mesa do elevador quando o elevador gira e começa a desalinhar o elevador, a força do cilindro está puxando o elevador para girar, a mesa para girar, e esse calço está segurando para não girar. O que acontece? Ele começa a danificar os pinos, começa a criar folga nas buchas e nos pinos do centro da mesa, e o elevador não gira até o final de curso, não dá final de curso, não gira totalmente. Então você vai precisar eliminar esses ganchos aí, retirar esse gancho aí. Na usina a gente retirou com maçarico, né, esses ganchos, e acabou o problema. Então, vale mais a pena ter uma mesa reforçada do que manter esses ganchos aí. Aí fica a critério de cada um avaliar, né? Ou reforça a mesa, ou corta a mesa, ou corta o gancho. A gente resolveu por tirar o gancho fora, deixar assim. Essas são as dicas que eu deixo. Hoje a gente está falando mais sobre segurança, né? Que é um assunto principal, assunto que tem que ser falado com frequência. Sempre a gente vai estar utilizando o espaço aí do canal para estar falando sobre isso, sobre itens de segurança, porque a sua segurança é o principal da questão. Eu agradeço a sua atenção até agora, um abraço aí para o pessoal da galera da mecânica, o pessoal, gente boa demais aí. O Ademilson, muito obrigado pelo convite, eu agradeço ao Anderson, a cada um de vocês que tem nos recebido, a receptividade tem sido muito legal aí. O grupo está de parabéns, super organizado e tá nota 10 aí. O pessoal show de bola, só tem fera no grupo. Nos grupos, né? Só tem fera lá. Então, eu agradeço a atenção de todos. Se inscreva no canal e fique por dentro dos próximos vídeos. Compartilhe também, deixa seu like aí e ajuda na propagação aí da informação e na divulgação do nosso canal. Até mais!